O que faz um grupo de pessoas se unir para mudar a realidade à sua volta? Segundo a socióloga Angela Alonso, os movimentos sociais modernos deixaram de ser apenas explosões de revolta para se tornarem redes de interações informais, onde indivíduos e grupos se engajam em conflitos políticos baseados em suas identidades. Não se trata apenas de pedir ao Estado ou alguma instituição maneiras de soluções, mas de construir essa solução própria. Como aponta a pesquisadora Ilse Shearer Warren, a trajetória dos movimentos no Brasil evoluiu de uma resistência pura na época da ditadura para um movimento cidadão crítico nos dias de hoje, focado no empoderamento social e no controle. É a sociedade civil se organizando em rede para garantir que os direitos saiam do papel e se tornem realidade. E dentro dessa rede de movimentos, os estudantes sempre tiveram um papel central. A pesquisadora Maria da Glória Gon nos lembra que, durante os movimentos políticos no Brasil, o movimento estudantil sempre teve seu papel. Já o sociólogo Breno Bengel divide essa etapa em duas partes, passando primeiro pela década de 1960, com os movimentos estudantis, até chegar na década de 90, com os caras pintadas. E hoje, a atuação horizontal dos estudantes pela luta do movimento estudantil. A Universidade de São Paulo sempre foi, na sua história, um motor de transformações. Contudo, hoje não adianta apenas lutar por melhores condições. Se luta hoje pela manutenção do acesso e a permanência estudantil. Afinal, do que adianta democratizar o acesso se as pessoas não têm condição de continuar dentro do seu curso e concluir sua formação? É na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na IASH-USP, que encontramos um cenário prático para investigar essa questão. O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, LCN, enfrenta um problema documentado, a evasão e a alta taxa de reprovação dos alunos ingressantes, frequentemente associados a lacunas na educação básica ou a problemas socioeconômicos de permanência. Para tentar solucionar esse problema, surgem propostas baseadas no diálogo entre docentes e alunos. Referenciando perspectivas teóricas de autores como Paulo Freire, essas propostas buscam promover um modelo baseado na horizontalidade e no acolhimento universitário. O Núcleo Autopoético de Acolhimento Científico-Pedagógico, o NACP, foi idealizado por alunos e apoiado por docentes a partir de 2022. O núcleo se propõe mitigar as evasões e as reprovações universitárias, propondo monitorias, cursos de difusão e formação pedagógica contínua. Nosso objetivo aqui é investigar essa iniciativa de perto. Mas como essa organização estrutural funciona na prática? E qual o seu real impacto no desempenho e na permanência dos estudantes? Para entender esse cenário, iremos entrevistar quem construiu e vivencia o NACP todos os dias. Como era a realidade dos alunos de LCN antes da criação do NACP? Bom, antes da criação do núcleo, a realidade era muito difícil, principalmente para os ingressantes. De maneira geral, o curso era muito desunido, né? E a criação do núcleo favoreceu essa união, porque é uma relação um pouco mais horizontal de alunos ajudando alunos. Era um curso muito desunido, LCN. A gente quase não tinha contato com os veteranos. E os veteranos também não buscavam fazer esse contato com a gente. Tinha muita gente com dificuldade, matemática, física, química principalmente. E a gente viu que tinha monitorias, mas as monitorias não eram tão frequentes, sabe? Tinha a de cálculo que acontecia toda semana, só que depois quando a monitora saiu, acabou. Ela saiu do curso, ela se formou, né? Mas em geral era tudo muito solto, a gente não sabia onde estava o monitor, a gente não sabia se tinha mesmo um monitor. E as dificuldades continuavam aí, o pessoal continuava sem saber se conseguia ter um apoio, além do professor. Como surgiu a ideia de criar um núcleo? A ideia do núcleo foi de um estudante que durante o primeiro ano, Gabriel Bondioli Titenuti. Foi o Gabriel que teve a ideia. Aluno que já se formou na LCN e hoje está na pós-graduação. E ele, uma vez conversando, no intervalo de uma disciplina, ele falou: professora, teria como ajudar os colegas, porque eu estudei matemática, podemos dar aula, monitoria. Eu falei: escreve uma carta, escreve um projeto. Conversei com ela aceitou a ideia e já no semestre seguinte, no primeiro semestre de 2023, já iniciou já o trabalho. Na prática, como é que funciona o núcleo hoje? Hoje o núcleo ele funciona de uma forma bem otimizada e organizada, de certa forma. Nós temos os bolsistas que utilizam as bolsas PAP, PEG e o PROIAD. O PAP é o Programa de Apoio Pedagógico,
O PEG é o Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação e o PROIAD é o Programa de Iniciação e Aperfeiçoamento na Docência. Esses programas, eles são programas da Pró-Reitoria de Graduação e todos eles fornecem bolsas. Então, a maioria dos atuais membros do NACP são bolsistas desses programas e um ou outro voluntário que também gosta de como que o núcleo se organiza. Como funciona o núcleo na prática? Hoje o núcleo ele cresceu muito, ele tem uma coordenação discente, porque desde o início, como a iniciativa foi dos estudantes, para mim era muito importante que eles assumissem esse trabalho. Eu sou professora da área de educação e um conceito que sempre me preocupa na universidade é assumir a autonomia dos sujeitos. E se eles organizassem esse núcleo, eles poderiam perfeitamente organizar, trabalhar, dividir as tarefas. Então, hoje o núcleo funciona com uma coordenação discente de estudantes que tem uma bolsa e eles dirigem estudantes monitores que pleiteiam as bolsas que a universidade oferece. Tudo isso hoje tem uma hierarquia maior ainda, que são os primeiros coordenadores do grupo, que eu brinco, né? São os imperadores, mas isso claro que é uma brincadeira. Eles são quem conhece como nasceu o núcleo, que ajuda até a coordenação a funcionar. Tá? E isso tudo se articula com a coordenação docente, que nesse momento sou eu que está levando à frente. Isso mudou alguma coisa na sua história, na sua trajetória do curso? Eu acho que isso mudou tudo na minha trajetória do curso, porque foi o trabalho mais ativo que eu tive em LCM. Porque no primeiro ano eu não intervi muito no curso, né? Eu não fazia muita coisa. Depois que a gente fundou o núcleo, basicamente todo o trabalho que eu fiz em LCN foi de organização do núcleo. Então, sim, foi um impacto muito grande na minha formação, tanto como professor quanto a formação acadêmica nessa experiência de trabalhar em congressos e publicar artigos. Foi uma forma de me ajudar a ter uma graninha a mais, junto com essa questão de que eu poderia me preparar também como professor. Mas eu fui criando gosto por isso, fui criando vínculo com os alunos que foram surgindo nos anos depois de mim, né, nos calouros. Foi bem interessante para mim. Com certeza, quando eu tive que dar a minha primeira aula na escola, muito das experiências que eu tive dentro do núcleo como monitor me ajudou nesse percurso. E para os outros alunos, você acredita que existem evidências ou percepções claras de melhoria no rendimento e na permanência desses alunos? Sim, porque a gente observa que houve redução de evasão, a gente observa que houve redução de reprovações, a gente observa que as pessoas elas conversam mais entre elas, principalmente porque são alunos que muitas vezes trabalham no contraturno do curso, porque este curso especificamente é noturno, então muita gente tem atividade remunerada durante o dia e a gente conseguiu estreitar um pouco essas relações, principalmente porque nós nos colocamos à disposição tanto presencialmente, mas também a gente se coloca à disposição de maneira remota, utilizando aplicativos, videochamadas. Então, essa atuação ela é uma atuação bem natural, orgânica, de pessoas ajudando pessoas. De maneira muito forte, eu diria de uma maneira irreversível, essa é a palavra. Porque os estudantes começaram a trabalhar unidos, a entender que, eu vou dizer dessa maneira, que são o lado mais fraco e que eles têm que se organizar, têm que se ajudar, têm que colaborar. Os estudantes que sabem que têm domínio de alguma área, eles podem colaborar com aqueles que não tiveram uma formação suficiente no ensino médio, por exemplo, que é a realidade dos estudantes estudantes da USP em geral. Então, eles se organizaram, melhoraram o rendimento, muitas disciplinas têm estudo para isso, inclusive um trabalho final, tem vários trabalhos em congresso e recentemente um artigo que fala que as notas melhoraram. Claro que isso é um processo gradual, é uma cultura nova que os próprios estudantes que vão ingressando têm que fazer parte. Eu sei uma coisa, eu posso ajudar aquele que não sabe, e se eu tenho dificuldades em outra área, outro colega que sabe mais que eu pode me ajudar.
Então, é uma rede de colaboração que o núcleo constituiu. Esse modelo é replicável para outros cursos? Absolutamente. No último congresso do PROIAGE é um programa de formação de professores, os coordenadores foram nesse evento e muitos colegas do interior de outros campos da universidade ficaram encantados e pedindo: será que a gente pode reproduzir na engenharia, na matemática, em outras unidades? Então eu acho que precisa divulgação para que se entenda melhor como funciona. Porque meu medo, e vou ser muito honesta com você, é que venha um professor, tome a iniciativa e faça tudo. O núcleo não é iniciativa dos docentes. Tem que partir como iniciativa dos estudantes. Ele é auto-organizado e, nesse sentido, são os estudantes que têm que levar a batuta. Nesse sentido, eu como coordenadora, eu assino documentos, né? Eu represento institucionalmente o núcleo, porque como estudantes eles não podem. Mas a ideia é que eles se organizem. E essa réplica seria da mesma forma, que os alunos se organizem, que os alunos tomem as decisões, que os alunos peçam bolsa, que eles tenham voz nas diferentes instâncias da universidade. Com certeza é um modelo replicável. Ele necessita, obviamente, de pessoas que sejam comprometidas com esse tipo de ação. Precisamos também de docentes também que incentivem esse tipo de prática. E também necessitamos de apoio financeiro também, porque é um trabalho, exige dedicação, exige estruturação e reuniões pedagógicas ou técnicas para discutir alguma coisa de conteúdo de uma referida disciplina. Portanto, receber bolsas nesse caso é uma forma também de ajudar na permanência desses estudantes, não só no núcleo, mas na universidade como um todo. Qual é a maior lição que fica sobre a importância da coletividade? Eu acho que a parte mais importante é a gente observar que são pessoas ajudando pessoas. Não há uma outra forma de você fazer algo que seja coletivo e, de fato, relevante se você não olhar o outro que está próximo a você. Então, para que essa ação seja efetiva, uma ação coletiva seja efetiva, a gente precisa ter como norte sempre o objetivo de ajudar o menos favorecido no caso. No caso do núcleo, os menos favorecidos eram pessoas, provavelmente, que trabalhavam nos seus contraturnos, tinham defasagem de ensino, faziam muito tempo que não estudavam e coisas desse tipo. E nós, como parte da comunidade universitária, oferecemos esse tipo de ação ou serviço para reduzir essa defasagem acadêmica que eles possuíam e também reduzir essa questão do tempo que eles levariam para estudar sozinho um determinado tema. Então, pessoas ajudando pessoas. Então, uma vez que as pessoas entendem esse tipo de ação, esse tipo de compromisso, torna muito mais fácil essa coletividade se instaurar na prática. Então, mas também, como eu havia dito, não é somente dessa boa vontade das pessoas se ajudarem. É necessário também que os docentes que têm, no caso, a parte administrativa de assinar um projeto participarem e também a parte administrativa da universidade que tem o poder de distribuir as bolsas e os recursos para que esses alunos também tenham uma renda ou um incentivo também a permanecerem nesse tipo de serviço. Na sua visão, onde termina o alcance do NAACP e onde deveria começar a responsabilidade institucional da USP? O alcance do NAACP ele é algo difícil de quantificar, porque ele está sempre em expansão de acordo com novas ideias que vão chegando. Entretanto, o NAACP ele não pode atuar, por exemplo, na distribuição de rendas, digamos assim, de bolsas, de recursos, nesse sentido. Então, a parte administrativa da universidade que gere as bolsas, por exemplo, é uma forma que o NAACP não consegue atuar. Mas, a partir desses projetos, o NAACP pode se utilizar deles para conseguir fazer as ações. Você acredita que o NAACP faça parte de um movimento estudantil? Eu vou pensar
Mas vou te responder sem muita reflexão. Sim. Só que eu vejo uma pequena diferença. Algumas ações de algumas entidades do movimento estudantil são muito voltadas para si mesmas. Eu acho que o núcleo ele é muito amplo, é voltado para todos. Então, você não pertence à minha marca, ao meu grupinho, você não faz parte. O núcleo, muito pelo contrário, ele acolhe todos os estudantes. Você não precisa ter uma carteirinha do núcleo. Então, nesse sentido, eu vejo uma pequena diferença. Pode ser que esteja um pouco enganada, mas eu vejo que, em geral, o movimento estudantil ele vai pegando alguns guetos, pequenos grupos, e no final, com todo respeito para os estudantes, acaba dividindo mais e gerando ações que possam gerar transformações como um todo. Se você pudesse colocar o núcleo dentro de um movimento estudantil, em qual parte do movimento você colocaria o núcleo? Se eu pudesse colocar o núcleo dentro do movimento estudantil, eu acho que o núcleo faz parte do movimento estudantil. Né? Eu sempre defendi isso. Só que eu acho que ele compõe o campo independente do movimento estudantil. Né? Eu acho que o núcleo, pelo fato dele não ter vínculo com empresa, com nenhum partido, com nenhuma dessas organizações assim do velho movimento estudantil, né? Que na minha opinião é podre, é um movimento estudantil que corrobora com a burocracia, o núcleo ele compõe um campo que é novo, é um campo que a gente chama do novo movimento estudantil, que é um movimento independente que de fato não tem interesse em encher o caixa de um partido, por exemplo, e sim de combater o problema real que um estudante tem, né? E não lançar candidatos, ou no caso, né, qualquer outro interesse oportunista. Então, eu colocaria no campo do movimento estudantil independente. Quando nós fundamos o núcleo junto com a professora Maria Helena, só continuássemos fazendo nossas matérias, cagando para, desculpa pela palavra, para a realidade dos demais, a gente poderia só continuar alheio à nossa realidade. E é político porque a gente não está alheio a isso. A gente percebe a dificuldade das pessoas, nós temos dificuldade, sabemos que a gente precisa se unir, se ajudar para construir algo melhor, até porque nós somos professores e vamos praticar isso também na nossa função, principalmente trabalhando no ensino público. Então, nós atuamos de forma política assim quando nós pensamos no outro e nesse outro também como um bem comum para todos, né? Obrigada. Muito obrigada a vocês. Longa vida ao núcleo. Agora...